Olá, mentes brilhantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E nesse vídeo eu venho falar um pouco sobre qual é uma alternativa para que o ensino de ciências e o ensino em geral ele fique mais adequado. Eu tenho experiência durante 6 anos, um pouquinho mais de 6 anos, em escola particular. E eu sou professora de ciências e eu vejo que muitas vezes o currículo de ciências, que é a que eu tenho experiência, mas vejo também que outros professores reclamam sobre isso, é que muitas vezes não é bem pensado e isso vai acarretar uma série de consequências. E existe sim algumas soluções e nem são soluções tão mirabolantes que demandam muito, mas requer o investimento e talvez por isso muitas escolas não coloquem essa função. Então, a função que eu estou falando é de coordenador de área, ou também conhecido em outras escolas como assessor. Então, tem algumas escolas que vão investir nessa função, que é colocar uma pessoa responsável por pensar todo o currículo e atividades avaliativas, e no meu caso, atividades práticas, atividades de STEAM, de Maker, em um segmento. Então eu tenho o segmento do ensino fundamental dos anos finais e eu possuo também uma assessora e essa pessoa ela pensa comigo, obviamente, como a gente pode construir esse currículo adequado. Então, o que um aluno de sexto ele precisa saber e o que um aluno de sétimo ele não pode sair do sétimo ano sem saber e como a gente vai formar um aluno de oitavo ano e o que a gente deseja para um aluno de nono ano para alcançar o ensino médio. Então a gente pensa conjuntamente como vai ser formulado esse currículo. E você pode estar pensando que é só seguir o livro didático e não é. É muito mais do que isso. A gente precisa construir sim, com base no livro didático, mas a gente precisa construir esse conhecimento durante um ano e a gente precisa fortalecer alguns conhecimentos para ele alcançar para o próximo ano. Então, essa função de coordenação diária ela é extremamente importante e supre muitas das necessidades que a gente possui. Porque pensa assim, em um segmento a gente tem diversos professores de uma mesma área. Então a gente tem 5 professores de matemática, 6 de português, 3 de ciências e assim por diante. Então, para a gente também colocar uma característica em comum e para a gente dosar o que cada professor vai trabalhar em determinada série, a gente precisa de conversas. E é aí que tá o investimento da escola, porque a escola vai pagar esse profissional a mais, né? Então ele dá as aulas normais dele, mas ele também tem outras aulas adicionais que ele não está em sala de aula, mas ele está fazendo essa função de ser um assessor ou um coordenador de área. Então é pensar, é revisar material, é revisar atividade avaliativa, é conversar com os seus professores para que tenha uma visão que esses profissionais eles possam discutir e possam equilibrar nas séries do sexto ao nono ano, por exemplo. Então, como vai funcionar na prática? Eu sou professora do sétimo ano. Eu converso com a minha assessora como que os alunos do sexto ano e o que eles precisam dominar para eles entrarem bem no sétimo ano. E eu faço a mesma coisa do sétimo para o oitavo, do oitavo para o nono. Então é a gente alinhar as perspectivas e muitas vezes a gente vai conversando ao decorrer do ano para a gente fortalecer alguns ensinos. Algumas coisas que são essenciais e os alunos se esquecem é porque a gente precisa frisar ainda mais ou no ano anterior ou no ano que eles estão. Então, eles não podem ir para o sétimo ano, por exemplo, sem saber o que é uma célula. Eles não podem ir para o sétimo ano sem saber o que é um ser vivo e um ser não vivo, né? Então, isso precisa ficar bem alinhado no sexto ano e essa conversa precisa acontecer. O que eu mais vejo são currículos desconexos, cada professor está fazendo o seu e isso muitas vezes não dá certo e acaba prejudicando o aprendizado integral do aluno nesse ensino que ele é tão fundamental
para o ensino médio. Então, quanto mais você discute um currículo, ou livro didático, ou atividades práticas, ou conteúdos específicos, mais tudo fica alinhado e mais vai fazer sentido para aquele aluno. E não pense que mesmo a gente tendo livros didáticos, a gente consegue cumprir todo o conteúdo que está dentro dele com tanta ênfase. Então é por isso que a gente precisa fazer esses recortes. Se a gente fosse dar ênfase a tudo, o aluno não daria conta de aprender todas as disciplinas, ficaria mais perdido ainda e não faz sentido. Então a gente faz recorte sim, às vezes a gente tira alguns trechos, né, de conteúdo que a gente não vê tanta relevância naquela série para focar em outros mais específicos e mais primordiais para o próximo ano. Então, é claro, né, se é um professor só, do 6º ao 9º ano, dando uma disciplina, esse professor, ele fica encarregado de pensar tudo isso. Mas em escolas médias e grandes, a realidade é que a gente não consegue ter 6º a 9º ano. A gente tem algumas ou uma série só, dependendo do número de turmas que existe. Então, por isso que é importante essa comunicação. E eu vejo o quanto isso falta em escolas de médio porte e de grande porte. Então, eu acho que essa é uma solução e que a gente precisa investir sim e conversar, não só com o profissional da sua área, mas com outros profissionais também de outras disciplinas. Então, Geografia e Ciências consegue trabalhar muito junto, principalmente no 7º ano, e essa conversa, ela acontece em alguma medida. E ela é importante porque a gente pode trabalhar juntas no mesmo conteúdo, só que dando ênfases e visões diferentes. Então, é primordial as escolas elas investirem em reuniões multidisciplinares, sim, em assessoria, porque é um currículo bem pensado e é um currículo que vai fazer mais sentido para o aluno. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo.